Se você tem acompanhado a guerra no Irã, então provavelmente sabe que esta última semana foi uma das mais frustrantes para tentar entender. Em um momento, o Estreito de Hormuz está aberto, os mercados de petróleo comemoram o que parece ser um alívio dos preços altos. E no momento seguinte, o estreito está fechado novamente e os preços do petróleo disparam. Não é só o Estreito de Hormuz que preocupa quem acompanha o Irã. No fim de semana, anunciaram que Washington e Teherã voltam a Islamabad para negociações. No entanto, desde a formação das equipes até a confirmação das negociações, tudo ficou indefinido durante grande parte do domingo, enquanto narrativas concorrentes, inclusive de setores da Casa Branca, disputavam espaço. Teherã também enfrentou disputas internas, já que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, pareceu repreender publicamente Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores e um dos principais negociadores do Irã. Até segunda-feira, o principal evento foi a apreensão pelos Estados Unidos de uma embarcação de carga iraniana que tentou furar o bloqueio de Washington. Embora as consequências geopolíticas ainda sejam incertas, é certo que a guerra não terminou, com todo o caos que isso implica. Notícias de Hormuz. Assim como nas últimas semanas, as principais notícias do Irã têm focado no Estreito de Hormuz. Na sexta-feira, às 16h15 no Irã, o ministro das Relações Exteriores, Araghchi, escreveu no X que o Estreito de Hormuz estava aberto pelo restante do cessar-fogo e que navios podiam seguir as rotas da autoridade marítima iraniana. Em seus próprios canais sociais, o presidente Trump confirmou que o estreito estava aberto, embora tenha enfatizado que o bloqueio naval dos Estados Unidos ao Irã continuaria em pleno vigor, ou seja, com força total, até que o Irã chegasse a um acordo com os Estados Unidos para encerrar a guerra. Em outro post, ele afirmou que o Irã prometeu nunca mais fechar o Estreito de Hormuz, nem usá-lo como arma contra o mundo. De acordo com o New York Times, os anúncios impulsionaram os mercados de ações dos Estados Unidos a níveis recordes e fizeram os preços do petróleo despencarem mais de 10%, já que a maioria dos observadores acreditava que isso sinalizava a possibilidade de um acordo de paz mais amplo. E isso, caro espectador, é o que os dramaturgos gostam de chamar de ironia dramática. Mesmo assim, para quem viveu naquela sexta-feira, havia razões para otimismo quanto a um acordo de paz. Israel e Líbano concordaram com um cessar-fogo de 10 dias após raras conversas diretas entre autoridades dos dois países. Pelo acordo, segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, só as forças de segurança oficiais do Líbano poderiam portar armas no sul. O governo libanês deveria tomar medidas concretas para impedir que o Hezbollah e outros grupos armados não estatais realizassem ataques contra alvos israelenses. E Israel não faria operações militares ofensivas no Líbano, mas manteria o direito de agir em legítima defesa contra ataques planejados, iminentes ou em curso. O cessar-fogo poderia ser prorrogado além dos 10 dias iniciais, caso ambos os países concordem e o Líbano avance na afirmação de sua soberania contra o Hezbollah. O Hezbollah não participou das negociações, mas reconheceu o anúncio e sinalizou um compromisso cauteloso com o cessar-fogo, embora depois tenha criticado o governo libanês e reafirmado seu compromisso com a luta armada. Até agora, o acordo parece estar se mantendo. A Força de Paz da ONU no Líbano informou que, quase 24 horas após o cessar-fogo, ataques aéreos israelenses pararam no sul do Líbano e não houve disparos do território libanês contra Israel. Porém, os integrantes da Força de Paz notaram violações do espaço aéreo pelo exército israelense em sua área de operações, além de relatos de disparos de morteiros e artilharia em áreas do sul do Líbano. Para o Irã, o acordo foi uma vitória diplomática e estratégica significativa, já que condicionou suas próprias negociações de cessar fogo com Washington a uma paralisação simultânea no Líbano, e conseguiu isso sem precisar voltar à guerra. Para Trump, isso provou que sua diplomacia pessoal funcionava. Isso, junto com a reabertura do Estreito de Hormuz, permitiu que ele concentrasse toda a atenção em garantir um acordo de paz nos termos que preferia. No entanto, o Estreito de Hormuz não permaneceria aberto por muito tempo.
Horas após o ministro das Relações Exteriores do Irã, Aragachi, anunciar a abertura do estreito, a Marinha da Guarda Revolucionária transmitiu mensagem diferente no canal marítimo internacional 16, a frequência de emergência monitorada por todas as embarcações no mar. Eles chamaram Aragachi de idiota em público. Afirmaram que o estreito seguia fechado e só abriria por ordem do novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khomeini. Devemos parar um instante para notar quão absurda é essa declaração, pois com que frequência a marinha de um país insulta publicamente um alto funcionário do governo durante uma guerra? Mas a loucura não para por aí. A agência de notícias Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária, respondeu com uma declaração escrita e chamou a postagem de Aragachi de, citando, um tweet ruim e incompleto. A Fars News, ligada à Guarda Revolucionária, disse que o anúncio do ministro das Relações Exteriores mergulhou a sociedade iraniana em confusão. Isso não é o que se esperaria que veículos do regime dissessem sobre seu principal negociador. O Instituto para o Estudo da Guerra apontou que as críticas da Guarda Revolucionária a Aragachi indicavam divisões maiores no regime iraniano. Divisões que só se acentuaram desde que os Estados Unidos e Israel mataram muitas das figuras de alto escalão que costumavam manter as várias facções unidas. Mas, embora possa ser sombriamente cômico assistir ao regime iraniano jogar lama em um dos seus próprios, isso não é um bom presságio para quem espera que a diplomacia produza uma paz duradoura. Se Aragachi não pode fazer concessões sem ser humilhado publicamente pela mídia da Guarda Revolucionária, ele não é negociador, mas apenas um mensageiro dos desejos de Washington aos linha dura no Irã. Dito isso, talvez estejamos exagerando na interpretação dessa situação. O Irã sempre teve várias facções no poder, sendo a Guarda Revolucionária a mais influente por seu acesso à riqueza e armas. O atrito entre o establishment militar e o corpo diplomático não é novo, embora o ocorrido nesta semana tenha sido especialmente ruidoso. Há também quem acredite que o que estamos vendo é algo deliberado. Uma dinâmica de policial bom, policial mau, dando margem de negociação a Aragachi e sinalizando à base interna linha dura que a Guarda Revolucionária Islâmica mantém o controle. No momento, é impossível saber qual linha de pensamento está certa, e o Irã, compreensivelmente, é muito protetor com seus convites para chats no Signal. Mas, embora talvez não possamos afirmar com certeza o que estava acontecendo nos bastidores, podemos relatar qual foi o efeito de tudo isso no Estreito de Hormuz. E esse efeito foi o caos. Antes de entrarmos no caos, um lembrete do nosso novo projeto Frontes.co, para quem quer mais de nós, especialmente conteúdos aprofundados sobre histórias do Irã. Frontes.co é nosso site exclusivo para assinantes, com análises aprofundadas das histórias que moldam o seu mundo. Publicamos semanalmente 2 vídeos, ao menos 2 artigos de especialistas e podcasts ocasionais sobre eventos no Oriente Médio e no mundo. Recentemente lançamos o podcast Mesa Redonda do Oriente Médio, onde passamos 1 hora por semana debatendo as principais notícias do Irã, Israel, Líbano e região. Se preferir algo visual, há uma categoria de vídeos explicativos e análises aprofundadas sobre temas como por que o povo iraniano não se revoltou ou uma análise da estratégia defensiva do Irã. Isso é Frontes.co. Custa $5 por mês ou 50 por ano. Vale a pena conferir se quiser se aprofundar em histórias assim. E agora, de volta ao caos no Estreito de Hormuz. Caos. Após tudo isso, Teherã anunciou no sábado que o controle do Estreito de Hormuz havia, aspas, voltado ao estado anterior, com a Guarda Revolucionária Islâmica acrescentando que o bloqueio dos Estados Unidos aos portos iranianos representava atos de pirataria e roubo marítimo, e que a hidrovia ficaria sob controle até Washington restaurar a livre navegação das embarcações iranianas. Para alguns navios que pretendiam atravessar o estreito, isso significou voltar atrás para evitar irritar o Irã. 6 navios de cruzeiro presos no Golfo Pérsico desde o início da guerra e outros seguiram em frente. No domingo, todos os 6 já haviam cruzado o estreito ou faziam sua última travessia, com o Aroya Minara, o último a sair, deixando Dammam após quase 50 dias preso. Outros navios não tiveram a mesma sorte.
2 navios de bandeira indiana, incluindo um petroleiro, foram atacados por barcos armados iranianos. O secretário de Relações Exteriores da Índia convocou o enviado iraniano ao Ministério das Relações Exteriores em Nova Delhi na noite de sábado para registrar protesto formal. A Índia era considerada um país amigo pelo Irã, que já permitiu a passagem de navios indianos por rotas específicas. Para Teherã, atacar navios indianos foi arriscado, pois não pode criar mais inimigos enquanto enfrenta uma guerra existencial contra 2 das maiores potências militares do mundo. O enviado iraniano à Índia, Abdul Majid Hakim Elahi, admitiu à imprensa que os laços entre Índia e Irã eram muito fortes. Tudo isso foi eclipsado pelo evento mais dramático do fim de semana. Uma embarcação iraniana tentou furar o bloqueio dos Estados Unidos. Veja os fatos até amanhã de segunda. No domingo, a situação nas águas se agravou rapidamente quando o destroyer lança-mísseis USS Spruance interceptou uma embarcação de carga com bandeira iraniana, depois que esta não atendeu a vários avisos por rádio emitidos durante um período de 6 horas para parar ou sofrer as consequências. O CENTCOM informou que o Spruance ordenou a evacuação da sala de máquinas da embarcação e depois disparou vários tiros contra ela. Como disse o presidente Trump, o destroyer parou-os ao abrir um rombo na sala de máquinas. Depois, fuzileiros da 31ª Unidade Expedicionária embarcaram e apreenderam a embarcação. Este foi o primeiro navio que realmente tentou furar o bloqueio desde que ele foi estabelecido em 13 de abril. Nesse tempo, as forças dos Estados Unidos mandaram 25 navios voltarem sem incidentes. Todos obedeceram à Marinha. Esse incidente aparentemente foi planejado para testar se Washington responderia com força e quanta força usaria caso o Irã tentasse furar o bloqueio. As consequências finais do incidente ainda não estão claras. Teherã classificou a apreensão como violação do cessar-fogo e ameaçou retaliação, anunciando nesta manhã que não participaria de novas negociações. Não que as negociações estivessem indo particularmente bem, de qualquer forma. No domingo, ao correspondente-chefe da ABC News, em Washington, Jonathan Karl, Trump admitiu que o Irã violou gravemente o cessar-fogo, mas ainda acreditava em um possível acordo de paz. Ele estava igualmente otimista em uma entrevista separada com a Axios, dizendo ao veículo que o conceito de um acordo já estava fechado. Não estava clara a composição da equipe de negociação dos Estados Unidos, especificamente se J.D. Vance estaria presente. Diversos oficiais, como Mike Waltz, o embaixador dos Estados Unidos na ONU, e o secretário de Energia Chris Wright, informaram à imprensa que Vance comandaria as negociações. Trump ligou para Jonathan Karl, que havia acabado de falar com Waltz, para dizer que Vance não iria a Islamabad por questões de segurança, pois o serviço secreto não conseguiria proteger o local em 24 horas. Cerca de 90 minutos depois, a Casa Branca voltou atrás novamente, confirmando que Vance, de fato, viajaria para o Paquistão ao lado do enviado especial Steve Witkoff e do genro do presidente, Jared Kushner. Toda essa indecisão sobre se Vance estaria presente é importante porque o Irã desconfia de Witkoff e Kushner. De acordo com vários observadores, incluindo Branko Mezetic, um analista da Responsible Statecraft, a guerra pode ter começado, pelo menos em parte, devido à deturpação da posição do Irã pela dupla. Teherã já havia deixado claro anteriormente que só participaria de negociações com Vance porque, embora ele tenha apoiado publicamente a guerra, em particular, ele tem sido cético em relação a ela. E aos olhos de Teherã, isso o torna uma figura diplomática mais aceitável. Ainda assim, nada disso importa se, como dizem os relatos de hoje, Teherã não participará após a apreensão do petroleiro. Embora devamos ressaltar que isso pode ser apenas mais uma tática de negociação. Segundo Kamal Haider, da Al Jazeera em Islamabad, Teherã provavelmente participará das negociações. Ele mencionou os preparativos em Islamabad como a segurança sem precedentes. Mais de 20 mil agentes foram mobilizados e grandes áreas da cidade isoladas. É muito trabalho para o Paquistão, país anfitrião, e o Irã pode não querer decepcioná-los. Com o cessar-fogo previsto para acabar na quarta-feira, o tempo para manobras está se esgotando. Logo saberemos se isso foi uma dança diplomática ou se a apreensão do navio significará retorno à guerra. Olhando o quadro geral, deixando de lado o caos
entre Irã e Estados Unidos, é preciso abordar outros desdobramentos importantes do conflito, como uma possível ruptura entre Washington e Jerusalém. Após o anúncio do cessar-fogo entre Israel e Líbano no fim da semana passada, Trump postou no Truth Social que Israel estava proibido de realizar ataques no Líbano. Foi uma declaração notável de um presidente americano sobre um aliado antigo, especialmente porque esse aliado luta com Washington no Oriente Médio. Segundo o Axios, Netanyahu e seus assessores se surpreenderam ao saber disso pela mídia. Assessores, como o embaixador israelense em Washington, Ikul, correram para saber se Washington mudou de posição e Israel pediu esclarecimentos formais à Casa Branca. A publicação contrariava o acordo de cessar-fogo que permitia a legítima defesa de Israel contra ataques planejados, iminentes ou em andamento. A Casa Branca depois corrigiu a fala do presidente, afirmando que o cessar-fogo permitia a Israel se defender. Este episódio destacou algo observado desde o início da guerra. A diferença entre o que Trump publica e o que a política americana realmente é se tornou uma das características mais desorientadoras da era atual, tanto para aliados quanto para adversários. Só em 2026, há vários casos de líderes e diplomatas achando que tinham conseguido alguma concessão ou acordo com Trump, apenas para o presidente acabar com tudo, depois, sei lá, ameaçando invadir e anexar a Groenlândia ou algo assim. Embora a maior parte tenha sido contra inimigos como o Irã ou aliados da OTAN, o último incidente mostra que até Israel pode ser surpreendido por uma postagem errada nas redes sociais. No Oriente Médio, os Houthis, um grupo proxy do Irã no Iêmen, decidiram atuar mais ativamente na guerra. No sábado, o oficial Houthi Hussein al-Azizi postou no X alertando que o Estreito de Bab al-Mandab, um corredor marítimo vital localizado entre o Iêmen e o Chifre da África, poderia ser fechado. O Bab al-Mandeb é a principal passagem das importações de energia do Golfo para a Europa, rumo ao Canal de Suez. Com o Estreito de Hormuz já passando por fechamentos intermitentes, Elizabeth Kendall, presidente do Girton College de Cambridge, disse a Al Jazeera que uma paralisação simultânea dos dois estreitos seria um pesadelo, prejudicando ou até paralisando o comércio para a Europa. Bloquear ambos os estreitos é a última cartada do Irã, absolutamente intencional, e quaisquer ameaças, sem ações significativas dos Houthis para segui-las, devem ser entendidas como sendo do Irã. Lembra ao mundo que ainda pode usar mecanismos para tornar a guerra mais dolorosa para todos. Por fim, nos Emirados Árabes Unidos, segundo o Wall Street Journal, o governador do Banco Central sugeriu ao secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, uma linha de swap cambial. Uma linha de swap cambial é um acordo entre dois bancos centrais para trocar moedas sob demanda. Ela permite ao país acesso a dólares quando suas reservas estão sob pressão e evita que a falta de moeda estrangeira vire uma crise financeira interna. Segundo o jornal, embora os Emirados Árabes Unidos não tenham pedido formalmente uma linha de swap, as conversas mostram a preocupação de Abu Dhabi de que a guerra prejudique sua economia, posição como centro financeiro global, reduza reservas estrangeiras e afaste investidores que consideravam o país seguro. Abu Dhabi não é o único país enfrentando os efeitos colaterais dessa guerra. No mundo todo, países enfrentam alta nos combustíveis, o que elevou o preço de commodities básicas como alimentos. Ainda assim, segue incerto quando a guerra terminará. Como é comum hoje, a apreensão do petroleiro pode ter complicado tudo, ou talvez, na quarta-feira, iranianos e Jade Vance estejam juntos em Islamabad, com sorrisos forçados para as câmeras, prontos para negociar uma paz duradoura. Só podemos garantir que, aconteça o que acontecer, estaremos aqui para mantê-lo informado da melhor forma. Obrigado por assistir